Olá, bem-vindos a mais um Bíblia na Mesa, momento precioso onde nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. E já fica aqui a errata. Na aula passada, em algum momento lá eu me confundi em Marcos e Mateus, me mandaram mensagem: Rafa, acho que você confundiu, você falou Marcos, mas é Mateus, e enfim. E ainda bem que vocês estão atentos a isso. Teve um momento lá que eu me confundi nos evangelhos, mas estamos estudando Mateus e é muito bom estarmos juntos, reunidos, mais uma vez, para falarmos sobre aquilo que nós lemos durante a semana, certo? Nessa semana foi então o capítulo 2 do Evangelho de Mateus, beleza? Vamos lá já iniciar o nosso estudo para a gente não perder tempo. Bom, Evangelho de Mateus, capítulo 2. Na aula passada também usei uma ilustração que eu peguei na internet. O pessoal falou: Rafa, você não comentou que ilustração que era essa? É uma ilustração... É uma pintura, enfim, mas não era só uma ilustração da internet mesmo. Mas eu decidi que eu vou começar a trazer só pinturas e coisas, obras de arte aqui, beleza? Então aqui nós temos aí a Adoração dos Magos, né, por Diego Velázquez, lá de 1619, uma pintura a óleo, olha só que maneira, né? Representando aí então os reis magos, né, os magos do Oriente que vieram honrar e adorar a Jesus após o seu nascimento, né? Então, Mateus 2, nós vamos ter exatamente isso. Então, a visita dos magos a Jesus, a matança dos meninos em Belém, a fuga e retorno ao Egito. É isso que nós vamos ver nesse capítulo, mas antes de nós entrarmos, vamos para as nossas perguntinhas e comentários da semana, beleza? Então, já fica aqui a dica. Se você tem algum comentário a respeito do nosso estudo, se tem algo a acrescentar, Rafa, você esqueceu de falar sobre isso, já deixa nos comentários, no chat ao vivo, se você está acompanhando a gente ao vivo. Se você está acompanhando gravado, deixa aí nos comentários do vídeo para que você possa participar aqui com a gente, interagir com a gente, beleza? A primeira pergunta vem do Gessé, olha só, o Gessé perguntou: Rafa, qual seria a forma de escrita de Mateus que diferencia dos demais evangelhos? É uma pergunta muito legal. A gente sabe que os três evangelhos primeiros, né, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos sinóticos, né? Ou seja, eles são bem parecidos entre si, eles relatam os mesmos acontecimentos e tudo mais. E todos eles, na verdade, têm o mesmo gênero literário. Todos eles são tidos como livros biográficos, né? Ou seja, eles contam uma biografia e, nesse caso, contam a história de Jesus, né? Do nascimento, o ministério dele, os milagres, as palavras, as parábolas, a morte e a ressurreição, né? Então, nós vemos que os evangelhos são bem parecidos entre si, mas eles se diferem justamente pelos seus autores. E é por isso que nós temos 4 evangelhos, né, de 4 autores diferentes. Poxa, mas por quê? Um só não seria o suficiente, né? Ou talvez juntar todos eles e fazer um grande evangelho, né, um super evangelho. Mas a questão é exatamente essa. Deus, ele quer apresentar Jesus de maneiras diferentes. E como nós estamos estudando Mateus, nós vimos exatamente isso, que Mateus escreveu seu evangelho para os judeus, apresentando Jesus como Messias aguardado, ou seja, como o rei. Ó, esse é o nosso rei que nós estamos aguardando. Então, essa seria a grande diferença de Mateus em relação aos outros evangelhos. Cada evangelho vai apresentar Jesus de uma maneira para um público diferente. E Mateus, veja só, não estou dizendo que ele é o mais importante, o evangelho mais importante, não é isso, mas para mim é o que faz mais sentido da pessoa começar lendo, e eu já disse isso algumas vezes aqui, vou repetir mais uma vez. É o que eu sempre digo para a pessoa que nunca leu a Bíblia: começa por Mateus, porque ele apresenta de uma maneira bem prática e bem simples, e apontando mesmo as profecias para Jesus. Olha, lá o que o profeta falou é Jesus, olha o que aconteceu lá atrás é Jesus. Então, enfim, é muito legal a gente ver esse tipo de diferença nos evangelhos, apesar de serem bem iguais. A gente vê que Deus inspira, né, os seus escritores, os seus autores, mas ainda assim mantém cada um ali com suas características, cada um com seus conhecimentos. Nós sabemos que Lucas, ele tinha um conhecimento ali de medicina, e é muito legal a gente ver isso, Lucas relatando ali os milagres, ou seja, é como se tivesse um aval de um especialista da época. Olha só, Jesus curou um cego, e é verdade, eu sou especialista nisso, eu sou médico e eu tô vendo isso acontecendo na minha frente. Então é muito legal a gente ver essa diferença dos autores dos evangelhos. Então eu diria que seria essa diferença, né, em relação a todos os evangelhos, né? Certo? Se você concorda comigo, deixa um joinha aí, não esqueça de deixar seu nome também aí no chat ou nos comentários, para que a gente possa preparar um certificado quando a gente encerrar o nosso estudo, beleza? Mas, enfim, se você ainda tem algo a acrescentar sobre esse assunto, que é muito legal e é bem amplo, né? Poderia ficar aqui a noite inteira falando só sobre as diferenças dos evangelhos. Comenta aí então, deixa também no comentário, deixa aí no chat ao vivo.
e na aula seguinte a gente comenta ainda um pouco mais sobre isso. Beleza? Bom, depois a Karen, ó, na outra aula, eu disse que era anônimo o comentário porque eu não sabia quem era, né? Mas agora ela se identificou. A Karen mandou de novo uma mensagem amando as aulas, isso é maravilhoso, conteúdo excelente, dando parabéns aí pela nossa iniciativa. E é isso, irmãos, muitas mensagens dos irmãos, muito felizes de estar participando desse estudo, então que você possa também sentir alegre e privilegiado de participar aqui com a gente, beleza? Bom, vamos dar sequência então no nosso estudo Marcos, quase que eu falei Marcos, Mateus capítulo 2, vamos lá. Dessa vez eu dividi de uma forma diferente, né? Na aula passada a gente fez uma leitura introdutória, né, naquilo que a gente ia se focar naquele estudo, mas dessa vez eu diria que o texto inteiro é muito legal da gente se aprofundar, então separei de uma maneira diferente. Então nós vamos falar sobre os personagens, as atitudes que eles tomaram, as profecias que há nesse capítulo e a aplicação para as nossas vidas que sempre precisa ter para que a gente possa entender o que Deus quer falar com a gente, beleza? Vamos lá então. Bom, aqui logo no início do capítulo nós já vemos personagens bem peculiares aparecendo aqui pra gente, e no decorrer da história a gente vê outros ainda, personagens bem importantes para a história do Evangelho de Jesus, e são esses personagens, né? Os magos do Oriente, algumas traduções dizem reis magos, outras sábios do Oriente, enfim. Mas aqui hoje no nosso estudo vamos chamá-los de magos do Oriente, beleza? Também temos Herodes e o seu filho Arquelau, né? Uma ótima dica aí de nome se você quer ter um filho algum dia. Arquelau é ótimo, não sei qual é o apelido seria, talvez Lalau, é bem legal. E temos José e sua família, olha só, eles aqui de novo, protagonistas do Evangelho, como sempre, Jesus. Mas eu gosto de enfatizar José, porque olha, José ele é meio esquecido do churrasco, né? Ele fica sempre no cantinho, né? A galera, todo mundo gosta muito de Maria, de Jesus, é top. Mas José, a gente se esquece dele, cara. Mas José era top, meu. Ele que cuidou de Jesus, ele que criou Jesus, educou Jesus. Obviamente, né? Instruído por Deus, né? Pelo Espírito Santo. Mas é muito bom a gente saber que Jesus tinha um pai terreno que era presente e ele era bem firme e forte na sua educação, certo? Bom, vamos então começar justamente pela família, José e sua família. Jesus, Maria e José, né? O casal escolhido para receber o Salvador, e olha só que honra, né? Você talvez ser escolhido para receber o Salvador, olha só que maravilha, né? E Jesus, o Messias aguardado. Isso aqui a gente vai ver ao longo de todo o nosso estudo de Mateus, e quase eu falo Marcos de novo. Todo o nosso estudo de Mateus nós vamos ver isso. Ele enfatizando que Jesus é sim o Messias aguardado, ele é o rei dos judeus que nós tanto esperávamos, certo? Bom, além desses personagens, então, nós temos Herodes e seu filho Arquelau, e aqui algumas curiosidades a respeito deles, porque afinal de contas, Herodes ele não era simplesmente um rei, vamos dizer assim, não era um rei ou um imperador romano, mas ele era um administrador de Roma, né? Então tinha lá o imperador, mas ele cuidava ali daquela região, ele que dominava ali, ele que cuidava daquele lugar, né? Ele tinha o governo daquela região em suas mãos, certo? E em sua ganância mata todas as crianças da região. A gente lê isso durante esse capítulo, né? A gente vê que isso acontece, ele fica com medo, né? Poxa, o rei dos judeus nasceu, como assim? Então quer dizer que vão tirar o poder de mim, vão querer passar para ele o trono? Não. E ele pega e faz essa atrocidade, né? Os filhos dão sequência ao reinado e Herodes passa a ser um cargo, e isso é muito interessante, né? Por isso que a gente vê muitos Herodes ao longo do Novo Testamento. E curiosamente, eu também achava isso antigamente, que Herodes era o mesmo, né? Esse mesmo Herodes era o que estava até lá no final. Mas na verdade não, ele morre e depois vem outro Herodes e outro Herodes, enfim. Vai vindo vários Herodes, inclusive nesse capítulo mesmo fala que ele morre, né? Mas enfim, interessante é isso, que Arquelau, por exemplo, era o nome do filho dele, mas ele era nomeado como Herodes Arquelau. E em determinado momento Herodes passa a ser, então, como se fosse uma ocupação, né? Um cargo para esses governantes, né? Então, Herodes morreu, quem é o novo Herodes? É Arquelau. Então, Herodes deixa de ser apenas um nome e passa a ser como se fosse um cargo ali naquele lugar. Então, enfim, é isso que acontece. E continua ainda fazendo oposição ali ao rei messiânico, continua fazendo oposição ali ao rei dos judeus, porque obviamente não queriam perder o poder, certo? É interessante a gente falar sobre isso, né?
Herodes ele não perderia o seu governo, não quer perder o seu governo, e a ganância pelo poder prevaleceria no coração de Herodes. E a pergunta que fica pra gente é essa: será que a gente entregaria o governo da nossa vida para Jesus, né? Herodes aqui a gente sabe, a gente lê o texto, a gente vê isso acontecendo, que ele não queria entregar o governo para Jesus. Ele faz a ponto dele ordenar que as crianças, né, abaixo de 2 anos naquela região todas fossem mortas, porque ele não queria que ninguém assumisse o governo dele, sabe? E a primeira pergunta, o primeiro questionamento que fica pra gente nessa noite é isso: a gente tem entregado o governo da nossa vida para Jesus, né? Ou será que talvez nós estejamos sendo como Herodes? Olha só, é uma palavra até meio forte. Nossa, como assim? Eu não sou Herodes não mato criança não, sai fora. Mas será que a gente tem deixado Deus governar a nossa vida? Jesus ser o rei da nossa vida? Então que a gente venha refletir um pouco sobre isso na noite de hoje, beleza? Já fica aqui logo a primeira aplicação, logo o primeiro slide, já temos uma aplicação para a nossa vida. Entregar o governo da nossa vida para Jesus. Bom, além deles, temos também os reis magos, não é verdade? Os magos do Oriente. É muito interessante porque eles são estrangeiros, eles não são judeus, né? Eles são estrangeiros, possivelmente da Pérsia, a gente não tem certeza para afirmar isso, mas possivelmente são da Pérsia, afinal de contas, a Pérsia fica no Oriente daquela região, certo? E também não temos certeza da quantidade de pessoas, né? Tradicionalmente a gente diz que são 3, para quê? Para facilitar quando a gente for fazer o teatro de fim de ano, né? Então é só pegar 3 atores para fazer ali. Tô brincando, claro que não. Mas tradicionalmente são 3 porque a gente sabe que eles entregam 3 presentes. Então, vou usar essa palavra de novo. Tradicionalmente, dizemos que são 3 porque cada um levaria um presente para Jesus. Mas a verdade é que também não sabemos. E tem alguns estudos até que dizem que foi uma caravana, na verdade. Alguns estudiosos ali e sábios do Oriente que estudavam as estrelas viam aquelas estrelas e falavam: nossa, o que é aquilo? A gente precisa entender o que é, vamos atrás. E foram seguindo aquela estrela e tudo mais, e conforme iam andando pelas aldeias e passando, mais gente, a gente tá seguindo aquela estrela, e mais gente se juntava. Então tem até algumas obras de arte que você vê uma multidão chegando até Jesus, e as pessoas ali sendo esses magos do Oriente, né? Então a gente não sabe os nomes, não sabe quantos eram, né? Tradicionalmente eram 3, mas a grande verdade é que não importa, né? Tudo aquilo que a Bíblia não enfatiza, tudo aquilo que a Bíblia não deixa claro pra gente, não importa, porque tanto faz, né? Tanto faz. O que importa pra gente é a gente saber que Deus, ele usa até os pagãos, sabe, pra honrarem ao filho dele, a Jesus, né? Eles eram estudiosos de astrologia. É interessante porque por muito tempo eu achei que eram de astronomia, porque existe diferença em astronomia e astrologia, né? Astronomia, eles estudam os astros, enfim. Agora, a astrologia estuda as estrelas e como elas interferem na nossa vida, enfim. É algo bem mais místico, né? Aliás, é algo místico, né? E eles eram, sim, como esses místicos, né? Mas é interessante que naquela época isso era bem normal, bem comum, né? E esse tipo de pessoas eram bem importantes. Eles eram tidos como conselheiros dos reis, e, enfim, eles tentavam encontrar as respostas nas estrelas. Ah, por que tá acontecendo isso? Por que tá tendo seca e a gente não tá tendo plantação? E eles olhavam para as estrelas, tentavam entender o que estava acontecendo. Ah, porque aquela estrela, enfim. Então, eram esse tipo de pessoas, né? E é interessante isso, a gente vê que eles foram alcançados por Deus. Olha só que maravilha, sabe? Esses homens pagãos que não conheciam as profecias, né? Mas eles ainda... o que é aquela luz, o que é aquela estrela? E conforme vinham vindo e caminhando, eles começaram a entender: peraí, é o rei dos judeus, né? Que as profecias falavam lá, as profecias dos judeus falavam, os profetas falavam. Então, quer dizer, olha que interessante, né? Mesmo essas pessoas, esses pagãos, né? Que tinham esse misticismo entre eles, ainda assim, Deus os alcançou. Isso é muito maravilhoso. Por isso que eu digo, não importa quantas pessoas eram, não importa saber qual era o nome deles, o que importa pra gente é isso, que Deus alcança a todos. Deus, ele quer alcançar a todos. Então, não importa as práticas que você já fez no seu passado, Deus, ele quer te alcançar e ele quer ter um relacionamento contigo, certo? Então, por buscarem respostas, Deus se revelou a eles e a partir daí começaram a seguir a estrela da justiça. Irmãos, isso é maravilhoso, sabe? E com certeza eu vejo que esses homens, né, em sua ignorância mesmo, tentavam compreender o mundo e as aflições que eles tinham através das estrelas, em sua humilde ignorância ali,
E nessa ânsia de querer conhecer e buscar respostas, Deus se mostra a eles. Fala, olha, vocês querem resposta? A resposta está em Jesus. E Deus fala, olha, vem aqui, vem pra cá que eu vou te mostrar quem é Jesus. E eles entendem isso, eles vão atrás. E com certeza, depois desse encontro com Jesus, eles pararam de olhar para as estrelas e começaram a ter olhos apenas para a estrela da justiça, o sol da justiça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, cara. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. E já fica aqui mais uma vez o parênteses. Por isso que é meu evangelho preferido, apresenta Jesus de uma maneira fantástica. E mais uma vez, por isso que eu sempre indico, ó, nunca leu a Bíblia? Começa por Mateus, que ele introduz Jesus para você de uma maneira muito maravilhosa, a ponto de depois, quando você termina de ler Mateus, você vai ler os outros livros da Bíblia, você começa a ver como Mateus via. Você começa, olha, realmente isso aqui é Jesus. Olha, isso aqui que está falando aqui em Jeremias é de Jesus, isso aqui em Isaías é de Jesus. E você começa a ver que tudo faz sentido. Então é muito legal começarmos por Mateus, já falei isso 10 vezes, né? Mas beleza, a estrela, né? Eles vinham seguindo as estrelas, né? A gente não fez a leitura introdutória, mas a gente está fazendo um resuminho aqui, um panorama daquilo que nós lemos essa semana, né? Eles vão seguindo as estrelas e a estrela, né? E a questão era uma estrela cadente, um cometa, uma supernova? Já vi estudos que falam isso, que era uma supernova acontecendo, né? Mas a resposta é que a gente nunca vai saber, né? A gente nunca vai saber. E, mais uma vez, o que importa é sabermos que Deus usou um fenômeno natural para revelar o seu sobrenatural. Afinal de contas, pode ter sido sim um cometa ou uma estrela cadente. Eu acho que estrela cadente é um cometa, um meteorito, enfim, não sei. Não sei dos termos técnicos, mas Deus usa desses meios, né, dos meios naturais também para mostrar o seu sobrenatural. E a gente lê isso, que a estrela veio vindo e eles vieram seguindo aquela estrela, vieram seguindo, até que de repente a estrela para num lugar. E eles entendem que ali é onde o Messias está. Ou seja, como assim um meteorito caindo e para? Como assim uma estrela cadente para no ar, sabe? E é Jesus, é Deus, simplesmente isso, é Deus mostrando seu poder. Ou seja, através de um evento natural, ele mostra o seu sobrenatural, cara. De uma maneira milagrosa, ele conduz esses homens para se encontrarem com Jesus, certo? Bom, e a partir daí, então, eles saem, a hora que eles, enfim, se encontram com Jesus, eles tomam uma outra rota, né? Porque eles não queriam mais... eles queriam desviar de Herodes, né? Então Deus aparece em sonho para eles e os instrui a não voltarem à presença de Herodes. Após isso, voltam por outro caminho, afinal, ninguém volta pelo mesmo caminho depois de conhecer a Jesus. Cara, isso é fantástico, isso é fantástico. Então esses homens que foram até aquele lugar se encontrar com Jesus, eles encontram Jesus e Deus aparece para eles e fala, olha, agora não voltem mais pelo mesmo caminho, porque Herodes vai querer que vocês digam onde Jesus está, Herodes vai querer pressionar vocês, pode até torturar vocês, enfim. Deus fala algo nesse sentido para eles e eles entendem, ok, vamos tomar outro caminho. E isso, irmãos, tem uma simbologia tremenda pra gente, sabe? Quando a gente se encontra com Jesus, os nossos caminhos mudam e devem mudar. A gente às vezes quer voltar pelo mesmo caminho, mas é mais perto, né? E eu acredito que eles vieram pelo caminho mais perto. Ninguém vai tomar um caminho maior, né? Pra se chegar a algum lugar, né? Eles trilharam ali uma reta, mas na volta, não, vamos fazer um outro caminho, mesmo que a gente ande mais, porque é o que Deus tá mandando. E, cara, é dessa forma, sabe? Deus, quando a gente se encontra com Jesus, a gente precisa mudar os nossos caminhos. Maravilha! Então é isso. Temos aqui os nossos personagens, nosso capítulo 2 de Mateus. Bom, agora vamos ver algumas atitudes que eles tomaram, né? Cada personagem apresentado aqui nesse trecho toma atitudes baseadas em Jesus. E isso é demais também. Então Jesus, Maria e José, né? Deus continua a instruir José a proteger a sua família. A gente vê isso acontecendo e novamente através de um sonho. Deus fala com José. Né? Isso é muito legal a gente ver esse tipo de coisa acontecendo, sabe? Deus, ele fala de diversas maneiras e ele faz do jeito que ele quer, quando ele quer, com a pessoa que ele quer, certo? Mas é legal a gente ver isso como Deus gosta de manter certos padrões, né? Com José, como ele já havia falado através de um sonho, ou seja, era muito mais fácil então que José entendesse que era Deus através de um sonho. Então Deus de novo fala com ele através de um sonho. E Moisés, olha. E José entende que é Deus falando com ele mais uma vez para que ele protegesse Jesus e a sua família, né? Então José continuava atento e obediente ao que Deus ordenava. Eu tenho certeza que Deus já falou com você ao longo da sua caminhada cristã, Deus já falou com você
através de louvores, através de testemunhos, através da palavra que você tem ouvido na igreja. Com certeza Deus já falou com você. E a grande questão aqui é a gente fazer como José, cara, continuar atento e obediente ao que Deus ordena, né? Então, olha que interessante, as atitudes de José sempre foram em favor e proteção de Jesus, né? Bom, a partir daí temos Herodes, que também toma suas atitudes baseadas em quem Jesus era. Ele ficou alarmado com o nascimento de Jesus, o rei dos judeus, né? A Bíblia fala exatamente essa palavra, pelo menos na minha versão, a Nova Almeida atualizada. É verdade, me perguntaram isso, esqueci de colocar nas perguntinhas. Perguntaram qual a versão que eu estou usando e é essa, a NAA, Nova Almeida atualizada. É que eu sempre uso, é que eu estou mais gostando de usar nas pregações, nos estudos, tá bem legal essa versão aí. Bom, enfim. E nessa versão, ele fala isso, que Herodes ficou alarmado com o nascimento do rei dos judeus, ou seja, ele ficou em pânico, falou, não, o quê? Como assim? Nasceu um rei? Não, vão querer me tirar daqui? Não, então vão matar as crianças, enfim. E aí ele tenta enganar os magos do Oriente, né, para que entregassem Jesus. Ele fala, ó, vocês estão indo lá visitar Jesus, né? Poxa, que legal. Quanto tempo faz que vocês viram essa estrela? Ele começa a jogar um verde e fala assim, ó, quando vocês chegarem lá, quando vocês descobrirem onde ele está, vocês me avisam onde ele está, que eu quero ir lá também entregar presentes. Ou seja, ele está tentando enganar ali os magos do Oriente, mas a gente sabe, já leu e já ouviu agora no slide anterior, que Deus aparece em sonho para que eles então evitem passar de novo por Herodes, para que Jesus possa ficar protegido, certo? Bom, e em sua ganância ele mata todos os meninos daquela região ali, menores de 2 anos, enfim, para tentar matar Jesus, né? Isso acontece. Então as atitudes de Herodes sempre foram para perseguir e matar Jesus. Por último, nós temos então os magos do Oriente. Quais foram as atitudes que eles tomaram? Bom, eles seguiram a estrela para honrar aquele que move as estrelas. Cara, isso é fantástico demais. Você vê que esses homens que tinham as estrelas como algo tão superior, algo tão divino. Nossa, as estrelas, nós temos que saber o que está acontecendo através das estrelas. E eles entenderam que existe alguém que controla as estrelas, cara, que é capaz de mover e deixar a estrela parada, estacionária no céu. Então, eles seguem essas estrelas para honrar aquele que move as estrelas. Eles trouxeram os presentes ao Rei dos Reis, né? Ouro, incenso e mirra. Além disso, eles voltaram, então, por outro caminho e desviaram de Herodes. Ou seja, então eles tiveram todas essas atitudes durante esse trecho que nós lemos, né? Então, as atitudes desses homens sempre foram para honrar e adorar a Jesus, certo? E antes de a gente passar para o próximo slide, vamos falar um pouquinho sobre esses presentes, né? O ouro, o incenso e a mirra. Não sei quantos aqui já fizeram esse tipo de estudo, mas algo bem simples, não vou me aprofundar tanto nisso. Mas a questão é, o que significa isso? Por que levaram esses presentes? Por que não levaram fralda, né? Poxa, eu sei como é, né? É bom ganhar fralda, cara. É bom demais, sabe? Se alguém quiser levar um pacotinho de fralda pra mim qualquer dia aí, fica à vontade. É muito bom, cara. Por que não levaram fralda? Por que não levaram uma chupeta, né? Um brinquedinho da Fisher Price, né? Mas levaram ouro, incenso e mirra. O que isso quer dizer, né? Bom, enfim, o ouro, ele significa... ele é usado, né, por reis e governantes, ou seja, ele representa ali a realeza de Jesus, ou seja, representa então que Jesus realmente era o rei. O incenso é muito usado em templos e era um presente para os sacerdotes, ou seja, representa e reforça a divindade de Jesus. Olha, ele é o nosso sacerdote, certo? E a mirra, eu preciso melhorar esses slides, né? Sempre fica atrás de mim aqui. E a mirra, aqui, muito usada no embalsamento, ou seja, ela representa o sacrifício de Jesus. A gente sabe que a mirra ela era como se fosse uma erva amarga, e tem muito mais simbolismos aqui se a gente se aprofundasse ainda mais, né? Porque a mirra, como ela é amarga, é isso que representa que Jesus ia passar por algo amargo, ou seja, pela dor, pelo pecado de nós, né? Que ia cair sobre ele, né? Enfim, então ia sofrer as nossas dores, a nossa morte, né? Enfim, muitas outras simbologias aqui, mas eu acredito que o principal seja isso. Então o ouro representa a realeza de Jesus, que ele é o nosso rei. O incenso representa que ele é filho de Deus, é o sacerdote, ou seja, representa ali a divindade dele. E a mirra representa o sacrifício, aquilo que ele veio fazer por nós nessa terra, certo? Então as atitudes desses homens sempre foram para honrar e adorar a Jesus, né, dos magos, certo? Nisso então, a gente tem mais uma aplicação para a nossa vida, né? Poxa, essas atitudes que esses homens tomaram, todas foram baseadas em Jesus, né? Será que nós temos tomado também nossas atitudes baseadas em Jesus, baseadas em quem ele é? Mesmo Herodes, né, que não era simpatizante de Jesus, ainda assim, a atitude que ele tomou
foi pensando em quem Jesus era. Olha só, Jesus é rei dos judeus, então ele vai querer me destronar. Então antes que disso acontecer eu vou matar ele, né? Ou seja, ainda que ele fosse não simpatizasse com Jesus, ainda assim a atitude que ele tomou foi pensando em quem Jesus era. Então todas as atitudes que nós viemos tomar, irmãos, que possamos pensar em quem Jesus é. Certo? Bom, personagens, atitudes e as profecias que estão contidas aqui nesse capítulo 2 de Mateus. Bom, é interessante que antes da gente continuar, e a gente entender que os judeus interpretam as profecias de várias formas, certo? Então existe a forma literal, né, que seria a citação direta, ou seja, algo literal mesmo que o profeta falou a respeito de Jesus, a respeito do Messias aguardado, né? Pode ser também uma citação indireta, que os especialistas chamam de tipologia, ou seja, é um tipo de... É o mesmo tipo, né? Então é uma profecia que simboliza aquilo que aconteceu, né? Ou seja, não é literal, mas a gente consegue entender que é disso que ele está falando, entendeu? Então, tipologia, certo? E também uma associação fonética, cara. Isso aqui é bem curioso e é bem difícil de acontecer, mas nesse capítulo aqui acontece. A gente vê Mateus fazendo isso e é muito interessante, né? Algo que não é muito comum, existe esse tipo de interpretação das profecias, mas Mateus faz aqui de uma maneira muito legal, né? Então, primeira delas, então nós temos as citações diretas, são duas, né? Vamos lá. As citações diretas que nós temos é no versículo 6, que diz: "E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é menor entre os principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel." Então aqui Mateus falando, olha lá, vai vir de Belém, né? Então, a hora que Herodes pergunta, né, mas onde nasceu esse rei, o rei dos judeus? Onde nasceu? E as pessoas falam para ele, nasceu em Belém. Porque está escrito na profecia aqui, vai vir de Belém o Messias, né? E exatamente lá em Miqueias 5:2. Até na sua Bíblia, não sei se você já reparou nisso, se você já fez esse tipo de estudo, tem ali um númerozinho escrito, né, logo em seguida de alguns versículos, né? E você vai lá no rodapé, ele indica onde está essa referência. E é exatamente isso, ou seja, em Mateus, aí no versículo 6, você dá uma olhadinha na sua Bíblia aí, vai ter exatamente uma referência a outro versículo, ou seja, é muito interessante, cara. Por isso que, eu já vou abrir um parênteses aqui, né? Por isso que eu tô gostando da gente fazer um capítulo só por semana, sabe? Eu sei que parece pouco, nossa, um capítulo só, eu leio em 5 minutos, depois tem que ficar esperando uma semana, mas é muito bom, dá pra gente se aprofundar e fica a dica, lê hoje, depois amanhã lê de novo, o mesmo capítulo, lê em outra versão, aí lê em inglês, vê como é que tá em inglês, deixa eu ver o que ele fala. Lê no original, pesquisa aí, né, em dicionário online, tem isso, né, você lê a Bíblia no original. Então é muito legal a gente se aprofundar no texto e ler e fazer esse tipo de leitura. Não só ler, né, o texto corrido, mas ler e aí você vê lá a referência. Aqui ele tá citando Miqueias. Deixa eu lá ver em Miqueias o que tá falando. E é exatamente isso aqui, né? Então é uma citação direta. Exatamente o que Miqueias falou é o que está acontecendo aqui em Mateus, né? Então em Mateus diz: "E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel." E lá em Miqueias está escrito: "E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Ou seja, bem direto, né? Tá bem enfático aqui, ó. Vai vir de Belém. O Messias vai nascer em Belém. Outra ligação direta que nós temos é no versículo 15. Então a gente vê ali que José, ele foge para o Egito, ele fica lá até a morte de Herodes, e isso tudo aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: "Do Egito chamei o meu filho." E onde está escrito isso? Lá em Oséias 11:1. "Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho." Olha só que interessante, cara. Então é literalmente o que os profetas estavam profetizando, o que eles estavam falando a respeito do Salvador que viria, está acontecendo em Jesus. Bom, o segundo tipo de profecia que nós temos aqui, então, é a citação indireta, ou seja, a tipologia. E nós temos aqui do verso 18. "Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque eles já não existem." Né? Isso está lá em Jeremias, né? Versículo 15, "Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor de Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem." Ou seja, aqui é um caso de uma citação, né, uma profecia indireta. Ele não está dizendo literalmente, quando o Messias nascer,
o governador vai mandar matar todos os bebês pra, enfim, pra acabar com o cristianismo, pra acabar, enfim, não tá escrito isso, entendeu? Não tá direto, mas é uma profecia indireta, ou seja, ó, vai ter pranto por causa de filhos que morreram, por causa de crianças que morreram, haverá esse tipo de lamento diante do meu povo. E é isso que aconteceu, exatamente isso que aconteceu. Então, ou seja, ele não falou diretamente, olha, quando o Messias nascer, vão perseguir as crianças. Não, não falou isso. Mas de uma maneira indireta, a profecia se cumpre em Jesus, né? Olha só, vai ter lamento porque filhos e filhas e crianças vão morrer. Então, é muito legal, muito interessante a gente ver esse tipo de profecia acontecendo aqui. E o último tipo que nós temos é a associação fonética, cara. Eu até tava lendo, tava ouvindo aqui um estudo Rota 66, que eu indico demais, é muito bom esse estudo, do professor Luiz Saião, ele é pastor também, né? Pastor Luiz Saião, e um teólogo também, enfim. Ele é muito bom, muito, demais, e até tava ouvindo esse trecho de novo pra eu lembrar como é que era, que eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas eu não me lembrava direito como é que era a pronúncia, enfim. Mas aqui a questão é a seguinte, no verso 23, né, o último versículo do capítulo 2, Mateus diz o seguinte: então que né, José, Deus chama, fala, ó, pode sair já do Egito, pode sair daí do exílio, né, vem pra cá, pode voltar. E José vê que o filho de Herodes estava governando, ele fica com medo, então ele não fica tão perto de Herodes, né, ele vai ali pra Nazaré. Então foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Isso é interessante, porque na verdade os profetas não disseram exatamente isso. Por isso que é uma profecia com associação fonética. Porque o que ele está fazendo aqui, ele está fazendo uma espécie de trocadilho, né? E nós vamos ler o que está escrito lá em Isaías 11:1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Peraí, então Mateus forçou demais a barra, né? Não tá falando nada disso. Não, né? Não parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Como assim? Não tá falando que ele vai ser chamado de Nazaré, não tá falando que ele vai vir de Nazaré, que ele vai morar em Nazaré, enfim. Mas o que acontece aqui é que no original, né, e quando a gente pega lá a escrita original, a gente vê que a palavra renovo, ela se diz mais ou menos assim, netzere, né? Eu não vou saber pronunciar, tá? Desculpa aí, galera. Eu vou tentar o meu máximo aqui. É como se fosse netzere, né? O renovo de Deus, netzere. E a cidade de Nazaré é Nazaré. Então, exatamente isso, essa associação fonética. Então, é como se Mateus falasse, gente, lembra que o profeta Isaías falou que vai vir um renovo, vai vir um Netzeré? Olha aí, tá vendo? É por isso que Jesus mora em Nazaré, né? Entendeu? Então ele faz essa associação fonética, né? Esse trocadilho, né? Pra simbolizar, falando, olha só, tá vendo? É esse o renovo que Deus está nos trazendo, é Jesus. É Jesus o nosso renovo, é ele que é o nosso Netzeré, né? E por isso que ele é conhecido como Nazareno, como aquele que traz o renovo pra gente, né? Então é muito interessante a gente ver esse tipo de situação, onde a profecia não é direta e nem indireta, mas é apenas uma associação fonética que Mateus está trazendo aqui, apresentando aos judeus, certo? Então Nazaré faz aí a alusão ao renovo de Deus, certo? Eu espero ter falado errado, ter falado certo aqui, eu não sei se eu falei errado aqui a pronúncia, mas exatamente isso. Então fica a dica aqui, se vocês quiserem pesquisem aí, né, do professor Luiz Saião, ele falando sobre associações fonéticas de profecias, é muito legal. Inclusive, né, já fica aqui mais um parênteses, sempre na descrição aqui do nosso vídeo, da nossa aula, vai ter o link para esses slides, para quem quiser ler depois com mais calma, quem quiser, enfim, ter isso guardado de alguma forma. E também tem ali a bibliografia, né, todos os lugares onde estou pegando referências de estudo, né, então tem esse do Luiz Saião, a Rota 66, que eu tenho usado como base do nosso estudo. Outro que eu tenho usado de base é o Mário Persona, aqui no YouTube mesmo, chama Evangelho em 3 Minutos. É maravilhoso. Tem um tempo que ele já não posta, mas é muito legal. Se vocês procurarem lá sobre Mateus, o que ele fala, é bem maneiro. Inclusive eu botei uma citação dele aqui no final dessa aula hoje, certo? Bom, vamos caminhar para a nossa aplicação, porque nós já estamos com 35 minutos de aula, mas vamos lá. O resumo então, para a gente não se esquecer tudo aquilo que a gente viu. Então nós vimos sobre os magos do Oriente, certo? Então, que eram estudiosos, que buscavam respostas nas estrelas, e apesar de ser uma prática pagã, naquela época eles eram como sábios, e geralmente eles eram conselheiros de reis, né? Então, o anseio deles por respostas
Deus os chama para conhecerem a estrela que guiará toda a humanidade, cara. Isso é fantástico, isso é divino, porque aqueles homens, ainda que a gente possa pensar, nossa, mas eles eram pagãos, eles estavam ali fazendo um misticismo, ali olhando para as estrelas, mas na verdade era a ignorância deles, eles não conheciam a Deus, né? Então, na verdade, o que eles estavam fazendo, na verdade, eles estavam querendo respostas. Poxa, o que está acontecendo, né? O que é isso? O que é isso? E Deus, em sua infinita misericórdia, revela a eles, ó, vocês querem conhecer a verdadeira estrela que vai guiar toda a humanidade? Então eu vou guiar vocês através de uma estrela, para representar isso. Isso é maravilhoso, né? Então nós vemos isso acontecendo, Herodes tentando enganar eles vêm e trazem presentes para Jesus, eles honram, adoram Jesus com ouro, incenso e mirra, que simboliza ali então o reinado de Jesus, né? Não é reinado, como é que fala? A realeza de Jesus, o incenso que simboliza ali a divindade de Jesus, certo? E a mirra, aquilo que ele ia passar e sofrer por nós, certo? E eles voltam por outro caminho, evitando Herodes, porque afinal de contas, todo mundo que tem encontro com Jesus sempre pega outro caminho, sempre volta por outro caminho, porque não tem mais como a nossa vida ser normal depois que a gente conhece a Jesus, certo? Depois temos então Herodes e as profecias que nós acabamos de ver, né? Então Herodes era um governador romano que cuidava daquela região, ele reinava com ganância e com medo de perder seu poder, para o rei dos judeus, ordena que todos os meninos de até 2 anos daquela região sejam mortos. Ele ficou então alarmado ao saber do nascimento de Jesus, ele tenta enganar os magos do Oriente, decreta a morte de crianças, mas após a sua morte, o seu filho assume o poder. E é legal a gente ver isso, que todas as profecias apontam para Jesus, sejam elas profecias diretas, profecias indiretas, ou até mesmo associações fonéticas. Tudo aponta para Jesus. Jesus é o centro do evangelho, ele é o centro de todas as coisas. E, por fim, a aplicação. O que tudo isso tem a ver com a gente, afinal de contas, né? Bom, primeira delas, que a gente viu lá no primeiro slide, cara, deixa Jesus governar a sua vida. Que não sejamos como Herodes e ficamos, às vezes, receosos. Ah, não, mas eu sei cuidar de mim, eu sei como agir, eu sei... Cara, deixa Jesus cuidar da sua vida, deixa ele governar a sua vida, e quando eu digo governar é exatamente isso, ele tomar conta e definir o que vai ser amanhã e como você vai se portar, como você vai falar, deixa Deus governar a sua vida, né? E Deus não é Deus apenas da igreja, isso é interessante, mas como assim? Deus não é Deus apenas da igreja? Deus, olha só, Deus chamou aqueles pagãos para virem adorar Jesus, olha só, Deus chamou aqueles homens que não eram judeus, não eram povo judeus, para adorar Jesus, ou seja... Interessante demais a gente ver isso, que às vezes a gente pensa, o nosso Deus, o meu Deus, cara, ele é o Deus soberano sobre tudo, ou seja, ele não é o Deus apenas da igreja, ele é o Deus que quer a todos, sabe? Então é muito importante a gente se lembrar disso sempre, sabe, irmãos? Nós temos o trabalho lá no presídio, cara, e é muito importante a gente se lembrar disso sempre. Eu sei que às vezes a gente fica meio assim, será que aqueles homens merecem ouvir a palavra? Será que eles merecem o perdão? Será que... Né, independente do que tenham feito, né? Eu sei que às vezes esse tipo de situação pode gerar esse desconforto no nosso coração, mas a verdade é essa, Deus não é o Deus da igreja, não é o Deus da igreja. Deus é o Deus soberano que quer um relacionamento com todos, independente quem você foi, quem você é ainda hoje, sabe, Deus quer continuar tendo um relacionamento contigo e Deus quer continuar governando a tua vida, certo? Então ele é Deus de tudo e sobre tudo, e ele é capaz de interferir em sonhos e em estrelas. Nós vemos isso acontecendo nesse episódio, nesse trecho que nós lemos, nesse capítulo que nós lemos, né? Ele interfere no sonho ali dos magos, né? Ele também aparece para eles em sonho, aparece para José em sonho, e ele também faz a estrela se movimentar e parar no momento que ele quer, enfim. Esse é o nosso Deus, e ele é capaz então de interferir em sonhos, em estrelas, em reinados e até mesmo em nós, e que ele possa interferir em nossa vida em nome de Jesus. Ele é o renovo enviado por Deus. Sabe, irmãos, que essas aplicações possam fazer sentido para vocês, sabe? Eu gostaria de citar um texto do Mário Persona, né? E como eu disse, eu tenho usado bastante também os vídeos dele. O Evangelho em 3 minutos chama, você encontra aí no YouTube, é muito legal. Opa, tô mostrando aqui o meu... Peraí. Bastidores da live. Então é muito legal a gente ver essa citação que ele faz. Eu gostaria de ler aqui na íntegra, sabe? Ele diria algo nesse sentido, sabe? Dá pra entender? Deus veio ao mundo num curral. Deus veio ao mundo num curral. Passa suas primeiras noites num coxo de alimentar gado. Vai viver como refugiado no exílio e acaba indo morar numa cidade desprezível e com pessoas de quinta categoria. Sabe por quê? Porque só quem passou por tudo isso pode entender que está passando por tudo isso agora.
né? A tristeza, o desprezo, a perseguição. Você já passou por isso? Pois é, Jesus passou por isso. E é por isso que ele te entende. Jesus não veio aqui para passear. Ele começou mal e terminou pior. Agora, tenta adivinhar. A troco de que ele fez isso? Por quem ele fez isso? Eu tenho certeza que você sabe a resposta. Então, irmãos, olha que maravilhoso que é o nosso Deus. Sabe, ele se fez como nós, passou pelas nossas dores, nossas aflições, e é muito interessante a gente se lembrar disso. Não foi, e veja só, não estou, pelo amor de Deus, não estou tirando a importância da cruz, mas não foi apenas na cruz, quando eu digo apenas, né? Mas não foi apenas na cruz que Jesus sofreu por nós, mas durante a sua caminhada inteira, ele ficou triste em determinado momento, ficou com raiva em determinado momento, ele ficou de luto em determinado momento, ele foi desprezado, né? Ele ficou chateado, ou seja, ele passou por tudo aquilo que nós passamos, né? Para que ele pudesse, ou seja, a gente pode entender isso, que Deus nos entende como nós somos, sabe? Então, que em nome de Jesus possamos entender que ele é o renovo que foi enviado por Deus para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Bom, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Acho que a gente acabou avançando um pouquinho, mas não tem problema, temos aqui uma mensagem do nosso querido Mateus, certo? Então aproveita que tá com sua Bíblia na mesa aí e leia o conteúdo da próxima aula. Já vamos então para o capítulo 3 de Mateus, apenas um capítulo, mas leia com bastante carinho aí, leia e leia outras versões. Em apenas 20 minutos você lê tudo. E não se esqueça de orar e pedir a direção de Deus antes de iniciar a leitura. Aproveita que você tá com sua família aí, sabe? A gente gosta de usar exatamente essa situação, né? Da gente estudar em família. Então aproveita que vocês estão na mesa, em família, o pai, a mãe, os filhos, enfim. Tá com a Bíblia na mesa, devora essa Bíblia aí, porque a palavra de Deus ela é tremenda para as nossas vidas, certo? Então é isso, não se esqueça que uma Bíblia caindo aos pedaços pertence a alguém que não está caindo aos pedaços, beleza? Deus abençoe a todos, que na próxima aula a gente possa se encontrar mais uma vez, tendo lido o capítulo, né? Os versículos que nós combinamos, certo? Então, mais uma vez, fica essa dica, lê e relê, lê outras versões, tenta procurar no original, tenta ver as referências ali do versículo, do capítulo, enfim. E que eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração. Beleza? Deus abençoe a todos e até a próxima aula então. Valeu!